Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Que bom que estamos com esse tempo novamente, né, para dar para o Espírito Santo, para a nossa aprendizagem, esse momento de estudo. Nós estamos estudando o processo da enfermidade, da psicoterapia. Então, antes de dar continuidade, alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente veio estudando até aqui? Alguma dúvida? Que, na verdade, nós paramos semana passada no meio do processo de enfermidade. Nós estamos, pela minha marcação aqui, no parágrafo 6, para iniciar hoje. Nós pegamos até o 5, que é onde a gente viu o início da enfermidade, que ela é sempre na mente, né? Nunca a causa nunca está no corpo. O corpo é apenas um efeito. Quando a doença está na mente, ela tem efeitos ou sombra sobre o corpo. O corpo acompanha o que está na mente. Uma mente curada apresenta saúde também física. E uma mente doente, ela acaba projetando essa sombra para o corpo. Então, e a gente também viu nesse processo da enfermidade que é possível, então, trazer uma cura parcial para o corpo, mas se isso não acompanhar de uma cura na mente, essa doença ela vai aparecer novamente da mesma forma ou sob outra forma. Então, nós temos ainda uma parte para entender aqui do processo da enfermidade. Então, vamos dar continuação hoje ao estudo, no parágrafo 6, que diz que qualquer tipo de enfermidade pode ser definido como resultado de uma perspectiva que vê o ser fraco, vulnerável, mau e em perigo, e assim em necessidade de defesa constante. É óbvio que nós estamos constantemente em defesa do nosso corpo. Se nós não o defendermos, uma queda é fatal, um acidente é fatal, uma alimentação inadequada é fatal. Então, tem N coisas que podem afetar o corpo e a própria respiração é uma defesa do corpo, porque sem respiração, em poucos minutos, o corpo para de aparentar ter vida. Então, no entanto, se o ser fosse assim realmente, então se nós realmente fôssemos esse corpo frágil, defendê-lo seria impossível. Por que seria impossível? Porque se nós somos frágeis por natureza, não teria o que fazer. Teríamos que aceitar isso e ponto final. Portanto, as defesas buscadas para isso não podem deixar de ser mágicas. Nós já vimos que mágica no curso é toda vez que a gente tenta uma cura no corpo sem curar a mente. Então, tudo que for para beneficiar a nós mesmos, a nos sanar de alguma doença que não olhe para a causa que está na mente, o que usa só coisas do corpo ou coisas físicas, é chamado de magia. Magia porque não tem efeito real. Só tem o efeito placebo, só parece que é cura, mas não é cura real. Então, por isso que é magia. Elas têm que vencer, essas defesas, elas têm que vencer todos os limites percebidos no ser e, ao mesmo tempo, fazer um autoconceito novo, no qual o velho não pode reaparecer. Em uma palavra, o erro é aceito como real e se lida com isso através de ilusões. Então, é o que o mundo entende aqui por doença. Aceita que a doença do corpo é real e se lida com isso. Como a verdade foi trazida às ilusões, a realidade agora passa a ser uma ameaça e é percebida como mal.
O que ele quer dizer? A verdade foi trazida às ilusões. No curso todo, ele nos fala para nós levarmos as ilusões até a verdade. E, no entanto, nós trouxemos a verdade até as ilusões. Ou seja, nós trouxemos o conceito de que nós somos vida, que é a verdade, para uma ilusão, para dentro do corpo, onde não pode existir a vida. O amor, a verdade foi trazida às ilusões. Tá? O amor passa a ser temido porque a realidade é amor. Assim, o círculo se fecha onde as trilhas internas, contra as trilhas internas da salvação. Então, a salvação do nosso ser é sempre o amor. Mas o amor, ele não está no físico, ele não está no comportamental, ele está na mente. E quando a gente se identifica contra esse ser que está na mente, então o amor, o próprio amor, o amor real, não aquele que o ego nos quer dizer que nós somos, esse amor passa a ser temido pela parte da nossa mente que quer ser um ser separado. Porque no momento que nós aceitarmos que nós somos um com Deus, com amor, a gente larga imediatamente do ego. A enfermidade, portanto, é um equívoco e precisa ser corrigido. Nós já enfatizamos, a correção não pode ser realizada quando se estabelece, em primeiro lugar, o direito do equívoco para depois ignorá-lo. Se a enfermidade é real, ela não pode ser ignorada na verdade, pois não ver a verdade, a realidade, é insano. No entanto, esse é o propósito da mágica: fazer com que as ilusões sejam reais através de uma percepção falsa. Esse é todo o segredo do ego. Isso aqui é tudo o que ele quer de nós, onde ele concentra toda a sua força. Fazer com que as ilusões sejam reais através de uma percepção falsa. Porque só através de uma percepção falsa é que nós poderíamos acreditar que uma ilusão pode ser verdadeira. Mas para nós que nos identificamos com o corpo, então nós já acreditamos nisso. E agora precisamos de uma correção que venha através de nós, mas não de nós. Então, fazer com que ilusões sejam reais, isso não pode curar, pois se opõe à verdade. Talvez uma ilusão de saúde a substitua por pouco tempo, mas nunca dura. O medo não pode ser escondido por ilusões, pois é parte delas. Ele escapará e tomará outra forma, sendo a fonte de todas as ilusões. Aqui, em resumo, podemos dizer: qualquer cura que se baseie apenas no ser individual, no ser físico, ele pode até parecer que ele seja curado, que tenha saúde, mas a morte ainda o vai alcançar. Então, ele ainda vai se fundir com a ilusão. A doença é insanidade porque toda doença é doença mental e nisso não há graduação. Isso aqui é ponto final e não tenho que discutir nisso. Isso é fato. Toda doença é doença mental. Uma das ilusões que nos faz perceber a doença como algo real é a crença segundo a qual as enfermidades variam de intensidade e o grau de ameaça difere segundo a forma que ela toma. Então, essa é a jogada perfeita do ego. Ele dá doenças fracas, que é um leve mal-estar, e dá doenças fatais que sucumbem, que acabam por matar o corpo. Então, dentro, com essa graduação, como então tem coisas curáveis dentro do ego, existem coisas curáveis e existem coisas não curáveis, com isso ele quer assegurar que a ilusão é verdadeira, que a doença é real. Então, esse é o maior trunfo do ego. Nisso está a base de todos os erros, pois todos eles não são nada mais do que tentativas de barganha por ver apenas um pouquinho do inferno.
Por que que um pouquinho no inferno? Lembram-se da história da separação da mente do contexto de Deus. Nós somos uma única mente. E agora a nossa consciência é individualizada. Para quê? Para eu só sentir as minhas dores, a Ana só as delas, Ivete só as delas, Claudete só as delas. Cada um sente só um pouquinho. Essa jogada do ego. Então, fazer o fracionamento para isso parecer uma barganha pela individualidade, para isso parecer pouco. Então, isso tudo é uma zombaria tão alheia a Deus que tem que ser para sempre inconcebível. Mas os insanos acreditam nisso, porque são insanos. Aqui Jesus está simplesmente nos chamando de insano e não está apontando o dedo, está reconhecendo um fato. Nós ainda precisamos da cura na mente. Um homem louco defenderá as suas ilusões, porque nisso vê a sua própria salvação. A salvação para nós é manter o corpo vivo. Então, essa insanidade é a própria salvação. Assim, ele atacará aquele que tenta salvá-lo, acreditando que o está atacando. Então, ele acredita que o Espírito Santo agora quer tomar a vida. Isso é inconsciente, gente. Quem acredita que é um corpo, ele acredita que no momento que ele se voltar para o Espírito Santo e se voltar a Deus, Deus o atacará roubando o seu corpo, a sua individualidade. Esse é o mesmo medo inconsciente que está inconsciente, não está consciente, mas é isso que está por detrás das defesas que nós temos. Esse círculo curioso de ataque e defesa é um dos problemas mais difíceis com os quais o terapeuta tem que lidar. De fato, essa é a sua tarefa central, o núcleo da psicoterapia. O terapeuta é visto como alguém que está atacando aquilo que o paciente tem de mais caro, o seu retrato de si mesmo. Então, se o terapeuta vê no paciente o Cristo nele, a mente dele, vê que por detrás da ilusão ainda é um ser real, esse ser ilusório se acha atacado. Porque é um ou outro. Ou o filho que Deus criou é real, ou a ilusão é real. E se o terapeuta vê o Cristo nele, o ego do paciente se revolta. Então ele se acha atacado. E como esse retrato, então esse ego, veio a ser a segurança do paciente, assim como ele a percebe, o terapeuta não pode deixar de ser visto como uma fonte de perigo real a ser atacado e até mesmo morto. O psicoterapeuta, então, tem uma tremenda responsabilidade. Ele tem que parar o ataque sem atacar e, portanto, sem defender-se. É sua tarefa demonstrar que as defesas não são necessárias e que a indefensividade é força. Ele tem que ser o seu ensinamento, se é que a sua lição vai ensinar que é seguro ter sanidade. O que não pode ser por demais enfatizado é que os insanos acreditam que a sanidade é ameaça. Então, esse é o corolário do pecado original. Acredita-se que a culpa é real e inteiramente justificada. Portanto, é função do psicoterapeuta ensinar que a culpa, sendo irreal, não pode ser justificada, mas também não pode oferecer segurança. E assim, ela não pode deixar de continuar a ser tanto indesejável quanto irreal. Então, este é o trabalho verdadeiro do terapeuta. Ele não ataca o ego da outra pessoa, ele contorna, ele olha além. Se a pessoa está aberta a isso, a ver isso, a compartilhar dessas ideias, ele pode transmitir isso verbalmente. Mas normalmente a pessoa, justamente por estar com muito medo, não está pronta. Aí ele faz isso como? Em pensamento. Então, no pensamento ele não ataca,
o paciente. Ele vê além, ele vê a indefensividade, ele vê o Cristo no paciente, ele vai então na mente do paciente, mas sem atacar, sem desfazer sem atacar aquele medo que o paciente tem. A doutrina única da salvação é a meta de toda a terapia. Alivia a mente da carga insana da culpa que ela carrega com tanto cansaço e a cura se realiza. Então, o que é a doença? A culpa na mente. E o que é a doutrina da salvação? Ensinar ao paciente que ele é para sempre livre de toda e qualquer culpa, porque toda culpa ela se origina na crença de separação, e isso é impossível. Ideias não deixam sua fonte, e nós somos uma ideia de Deus. Nós somos um pensamento que Deus teve. E Deus, ao ter esse pensamento não se separou de Deus. Continua na sua mente. Então, nós ainda estamos na mente de Deus, embora não tenhamos mais consciência disso. Então, se nós ainda estamos em Deus, não há lugar para a culpa. É isso que cura a mente. Então, o corpo, ele não é curado. Meramente se reconhece o que ele é. Visto corretamente, o seu propósito pode ser compreendido. Nesse caso, há necessidade de doença? Então, se o corpo não é o nosso ser, ele é apenas nosso instrumento de comunicação, então não há necessidade que ele fique doente. Dada essa única mudança, tudo mais se seguirá. Não há nenhuma necessidade de mudanças complicadas. Não há nenhuma necessidade de longas análises, discussões cansativas e buscas. A verdade é simples, sendo uma só para todos. Então, essa é a parte mais bela dessa psicoterapia. Não precisa fuxicar o que o ego fez. Não precisa, como ele diz, discussões cansativas ou longas análises. Basta saber que o equívoco está na mente e que é lá que está a cura, e lá se permitir que o Espírito Santo faça o seu trabalho, porque trazer o pensamento de sanidade para nós é tarefa do Espírito Santo. Nosso trabalho é nos abrir para isso, permitir isso a Ele, levar nossas ilusões à verdade, levar aquilo que nós acreditamos para que o Espírito Santo o veja e o julgue por nós, e não o contrário, não trazer Deus para nós, não trazer a vida para o corpo, levar a nossa consciência ao Espírito Santo. Então, com isso, a gente viu o processo da enfermidade e o processo da cura, que é a contraparte. Então, se a gente viu como que é possível ficar doente, agora nós vamos ver como que é possível curar. Ainda que a verdade seja simples, ela tem que ser ensinada àqueles que já perderam seus caminhos em labirintos de complexidade sem fim. Essa é a grande ilusão. Por que é uma grande ilusão? Porque, na verdade, nós nunca estivemos fora da mente de Deus. Então, é uma ilusão. Mas, por outro lado, a nossa consciência está tão perdida em labirintos de complexidade sem fim, como ele diz aqui, que nós realmente precisamos de ajuda. Por nós mesmos, sozinhos, nós não temos como sair desses labirintos. Nós perdemos o nosso caminho. Em seu rastro vem a crença inevitável, segundo a qual, para se estar seguro, é preciso controlar o desconhecido. Isso o ego diz. O ego diz que para mim curar então uma doença, eu preciso conhecer a doença, eu preciso saber que passos ela tomou e que passos que ela vai tomar daqui em diante. Eu preciso dissecar ela, compreender ela, para daí curar. Essa é a ideia do ego. Então, essa crença se baseia em certos passos que nunca atingem a consciência. Em primeiro lugar, é introduzida pela crença de que existem forças a serem vencidas para que se possa viver. Então, isso é inconsciente. Todos nós
que nos achamos presos à crença de que nós somos um ser separado, de alguma maneira nós acreditamos que nós temos que conhecer mais dentro do ego para atingir então a imortalidade ou a cura. Então, esse é o primeiro pensamento que todos que se acham separados têm lá no seu inconsciente. E depois disso, depois de acreditar que precisa vencer o que é desconhecido, em seguida, parece que essas forças podem ser mantidas à distância apenas por um autoconceito inflado que mantém na escuridão o que é verdadeiramente sentido e busca trazer as ilusões à luz. Então, além de achar o que é desconhecido, ainda manter isso longe do nosso alcance, manter-se na defesa. É isso que o ego nos ensina, que é o processo da cura. Vamos lembrar que aqueles que vêm a nós em busca de ajuda estão amargamente amedrontados. O que eles acreditam que pode ajudar só pode causar dano. E só o que acreditam que causará dano pode ajudar. A inversão. Eles acreditam que o Espírito Santo vai causar dano, porque vai tirar o conceito de ser, é a única coisa que pode ajudar. E o que eles acham que pode ajudar, que é um ego mais inflado, isso prejudica. Então, o processo passa a ser impossível até que o paciente seja persuadido a reverter no seu modo distorcido de olhar para o mundo, o seu modo distorcido de olhar para si mesmo. Então, o paciente, para aceitar a autocura, ele precisa também reverter aquele pensamento na mente dele que acredita nesses conceitos do ego. A verdade é simples, contudo, precisa ser ensinada àquele que pensa que ela vai colocá-los em perigo. Então, aqui entra a função do terapeuta, como eu disse, se ele não pode falar isso pessoalmente, mas na mente, como as mentes são uma só, ele em atitude mental, ele pode ensinar isso ao paciente. Como? Novamente, vendo o paciente como ele realmente é. Então, a verdade, ela poderia ser ensinada àqueles que vão atacar porque se sentem em perigo e àqueles que precisam da lição da indefensividade acima de todas as coisas para mostrar-lhes o que é a força. Então, é isso que todo paciente, na verdade, precisa. Alguma forma de aprender que a indefensividade, ou estar sem defesas, é a única maneira de nós atingirmos um grau de cura. Se o mundo fosse ideal, poderia talvez haver uma terapia ideal. E, no entanto, seria inútil em um estado ideal. Claro, um estado ideal seria um estado curado. E num estado curado, não precisaria de terapia. Falamos de um ensinamento ideal em um mundo no qual o professor perfeito não poderia permanecer por muito tempo. Por que ele não permaneceria? Porque ele não acredita na ilusão. Então, como manter-se na ilusão se eu não acredito na ilusão? O psicoterapeuta perfeito é apenas um vislumbre de um pensamento ainda não concebido. Então, enquanto nós estamos aqui, isso é apenas um vislumbre, não é ainda uma situação, um fato. Todavia, continuamos falando do que ainda pode ser feito para ajudar os insanos dentro das limitações do alcançável. Aqui baixou o nível para nós, né? Então, o que pode ser feito no estado atual aonde nós estamos? Enquanto estão doentes, podem e devem ser ajudados. Isso também se refere a todos nós. Nada mais do que isso é pedido à psicoterapia. Nada menos do que tudo o que ele tem para dar é digno do terapeuta. Pois o próprio Deus lhe oferece a seu irmão como aquele que o salva do mundo. E aqui o aquele está em A maiúsculo, por quê? Porque o irmão é o portador da salvação para nós. Por quê? Porque é no irmão que eu posso ver o Cristo, que eu posso ver a realidade
tal como Deus a criou. E assim eu poderei saber que eu também sou como Deus criou. A cura é santa. A cura da mente é santa. Nada no mundo é mais santo do que ajudar aquele que pede ajuda. E duas pessoas chegam muito perto de Deus nessa tentativa, por mais que ela seja limitada, por mais que lhe falte sinceridade. Onde dois se uniram com a intenção da cura, Deus está presente. E ele garantiu que em verdade os ouvirá e lhes responderá. Eles podem estar certos de que a cura é um processo que Deus dirige, porque está de acordo com a sua vontade. Então, a cura real, o Filho de Deus, nós, consciência de um ser separado que somos, é vontade de Deus que nós conhecemos a nossa realidade, que nós voltemos a nos lembrar de quem nós somos em Deus, da nossa integridade, que a gente volte a lembrar do todo que nós somos. Nós temos o seu verbo para nos guiar. Ou seja, nós temos o Espírito Santo para nos guiar, enquanto tentamos ajudar nossos irmãos. Que não nos esqueçamos de que somos impotentes por nós mesmos e vamos nos apoiar em uma força além do nosso pequeno escopo, quanto ao que devemos ensinar e quanto ao que devemos aprender. Isso aqui é um lembrete e, ao mesmo tempo, um alívio. Nós não precisamos fazer nada. O Espírito Santo dirigirá nosso pensamento em como oferecer a ajuda aos nossos irmãos. Nós só precisamos tirar o que está impedindo o Espírito Santo de agir através de nós. E o que impede o Espírito Santo de atuar através de nós é quando nós mantemos autoconceitos próprios de que nós sabemos. Então, a verdadeira humildade diz, não, o Espírito Santo sabe, e isso basta. Um irmão em busca de auxílio pode trazer-nos dádivas além das dimensões percebidas em qualquer sonho. Então, o irmão que busca ajuda, a dádiva, que é maior que qualquer sonho, a própria salvação do nosso ser, o nosso irmão nos traz. Ele nos oferece a salvação, pois vem a nós como Cristo e Salvador. E o que ele pede é pedido por Deus através dele. E o que fazemos por ele vem a ser a dádiva que damos a Deus. O sagrado pedido de ajuda do Filho Santo de Deus na angústia que ele percebe só pode ser respondido pelo seu Pai. No entanto, ele precisa de uma voz com a qual expressar o seu verbo santo, mãos para alcançar o seu filho e tocar o seu coração. Então, aqui entra o papel do terapeuta. O Espírito Santo, ele não pode entrar aonde ele não é percebido. Mas nós, como seres que acreditamos na mesma ilusão do nosso irmão, nós podemos nos permitir que o Espírito Santo utilize-se de nós para chegar ao irmão. E quando a gente permite isso, como ele diz, em tal processo, quem poderia deixar de ser curado? Essa interação santa é o plano do próprio Deus, através do qual o seu filho é salvo. Então, terapeuta e paciente, ambos são salvos como um só, ou nenhum deles o seria. Pois dois se uniram, e agora as promessas de Deus são mantidas por ele. Os limites colocados em ambos, paciente e terapeuta, não contarão absolutamente, pois a cura começou. Então, aqui é outra coisa maravilhosa. Não importa quão enganado o paciente esteja, o nosso irmão, aquela pessoa a quem a gente vai ajudar esteja, ou quão enganados nós estamos. Se nós, por um instante, reconhecemos a nossa unicidade, a cura começou. E o que eles têm que começar, seu Pai completará. Então, Deus completará essa cura em ambos.
pois ele nunca pediu mais do que a menor disponibilidade, o avanço mais mínimo ou mais fraco dos murmúrios em favor do seu nome. Pedir ajuda, seja qual for a forma que isso toma, não é senão um chamado a ele. E ele mandará a sua resposta através do terapeuta que melhor pode servir ao seu filho em todas as suas necessidades presentes. Talvez a resposta não pareça ser uma dádiva do céu. Pode até parecer uma piora e não uma ajuda. Ainda assim, que o resultado não seja julgado por nós. Então, como a gente já viu outras vezes, aparentemente, talvez uma pessoa que nos peça ajuda, peça a nossa unicidade para uma cura de uma doença, e a gente tem esse vislumbre de que ela é um Cristo, e pode ser que essa pessoa continue com a mesma doença, com os mesmos sintomas. O que é isso? Como ele diz, nós não podemos julgar, porque talvez essa pessoa, ela tirando essa doença dela, ela ainda acredita que ela precisa atingir um grau mais aprofundado ainda em doença. Ela tem que se afundar mais ainda para justificar o seu pagamento diante da culpa que ela sente. Então, não nos cabe julgar os efeitos. Eles vão acontecer. Quando no tempo, isso não nos cabe julgar. Continuando, em algum lugar, todas as dádivas de Deus têm que ser recebidas. No tempo, nenhum esforço pode ser feito em vão. Não é a nossa perfeição que nos é pedida em nossas tentativas de curar. Já estamos enganados se pensamos que haja alguma necessidade de cura. E a verdade virá a nós e só através de alguém que parece compartilhar o nosso sonho de doença. Vamos ajudá-lo a perdoar a si mesmo por todas as dádivas pelas quais ele quer condenar a si mesmo sem causa. A sua cura é nossa. E ao vermos a impecabilidade brilhar nele, através do véu da culpa que cobre o Filho de Deus como uma mortalha, nós contemplaremos nele a face de Cristo e compreenderemos que não é senão a nossa. De novo, Jesus descrevendo, a cura do irmão só pode vir através de um outro irmão. Ela vem sempre do Espírito Santo, mas através de um irmão. Esse é o plano de salvação de Deus. A salvação vem a dois. Por quê? Porque as mentes não são separadas. As mentes são unas. Então, é impossível alguém chegar à cura sozinho. Ele precisa necessariamente se tornar íntegro para se tornar curado. E a integridade vem do reconhecimento das mentes unas. Esse é o plano de salvação de Deus. E por isso que o Espírito Santo precisa de nós, precisa do nosso trabalho, da nossa disponibilidade. Só que, como ele disse antes, ele precisa do menor das disponibilidades, o avanço mais mínimo. Então, uma pequena abertura que a gente dê e o Espírito Santo completa o resto. É apenas isso que ele nos pede. Porque se nós conseguíssemos, como ele diz, já trazer a cura com perfeição, nós não precisaríamos mais ser curados, nós já estaríamos curados. Vamos ficar em silêncio diante da vontade de Deus e fazer o que ela determinou que façamos. Há apenas um caminho pelo qual podemos chegar onde todos os sonhos começaram. E é lá que vamos deixá-lo de lado para virmos embora em paz para sempre. Então, aonde que os sonhos de separação iniciaram? Na mente, num diminuto pensamento de separação. Então, nós precisamos voltar à mente, voltar à integridade e fazer a nova escolha. Lá onde escolhemos, então, escolhemos pelo diminuto pensamento de separação, ou seja, nós escolhemos pelo ego, lá precisamos escolher novamente, escolher pelo Espírito Santo. Então,
ouve o pedido de ajuda de um irmão e responde-o. Será a Deus que responderás, pois o chamaste. Que o pedido do irmão, essa resposta, ela é de novo um estado de prontidão da mente. Não significa que seu irmão se diz com dor de cabeça e ele pede um remédio, eu vá dizer para ele, não, tu não precisa de remédio, tu precisa te curar da tua culpa. Isso seria ataque, nós não atacamos o irmão. Então, no comportamento, a gente faz o que seria o mais adequado. E o Espírito Santo nos diz o que é mais adequado. E às vezes até é oferecer, sim, aquele analgésico que a gente tem em casa, para que eles sintam menos dor de cabeça. Mas na mente, no pensamento, ali a gente ouve o chamado dele. O que é o chamado do irmão? O irmão está se sentindo separado. Ele está se sentindo à parte. Por isso que a doença entrou na sua mente. Então, o chamado dele é um chamado para que eu restaure nele a integridade, que eu restaure nele o conhecimento de que nós ainda fizemos parte da mesma mente e que nós ainda somos como Deus nos criou. O irmão, ele não sabe conscientemente disso, mas nós já sabemos. Então, isso é ouvir o chamado do irmão e responder. Então, não há nenhum outro caminho para ouvir a sua voz. Não há nenhum outro caminho para buscar o seu filho. Então, o único caminho de nós ouvirmos o Espírito Santo é através do chamado do irmão. É lembrando ao irmão na minha mente quem ele realmente é. Não há nenhum outro caminho para achar o teu ser. Então, só no irmão nós podemos nos encontrar. A cura é santa, pois o Filho de Deus retorna ao céu através do seu abraço benigno. Pois a cura lhe diz, através da voz por Deus, que todos os seus pecados foram perdoados. E aonde não existe pecado, não existe doença. Então, este é o processo de cura, esse é o plano de salvação de Deus. Então, com isso nós encerramos, então, o processo da cura. Semana que vem nós continuamos com a definição de cura, onde isso a cada vez vai se tornando mais claro na nossa mente e mais fácil, mais aplicável. Gostaria então, nesses minutos finais, vocês podem abrir os microfones, vamos compartilhar um pouco do que foi dito até aqui. Se vocês já experienciaram, se isso faz sentido, o que vocês entendem, então, aqui do processo da enfermidade e sobre o processo de cura. Ana, pode dar um resuminho? Uhum. Sim. Eu trabalhava há muito tempo com cura prânica, né? Uhum. E é uma terapia prânica. Então, muitas vezes, quando a gente estava trabalhando com a cura, enquanto a gente compartilhava com o paciente, isso ficava muito claro, né? Que o que a pessoa estava falando fazia muito parte daquilo que era meu, digamos assim, né? Não eram pessoas separadas, era uma pessoa só, né? A pessoa que estava comigo não era separado de mim, né? Isso eu uma vez coloquei isso para Siri, num dos encontros que a gente estava falando, né, sobre cura, eu falei isso para ela, né? Que não era, que eu já tinha percebido isso nas sessões de cura prânica, que não era separado, isso era uma coisa só. Que Que legal. a pessoa que vinha falar comigo, ela não vinha falar dela, ela vinha falar das minhas coisas também, né? Do que eu Sempre assim, que legal. Isso, que eu não estava tratando da pessoa, eu estava tratando de mim também nas sessões de cura prânica, né? Já Claro que tinha a uma gente sabe que consciência disso. isso, claro que assim, ó, a sessão de cura prânica, ela é vista pelo SEM como
uma magia, né? Uma mágica, digamos assim, né? Ela é como Mas uma medicação, uma terapia, né? sim. Mas ela, é claro que assim, na época que eu trabalhava só com a cura prânica, eu tinha um entendimento. Hoje eu entendo que a sessão de cura prânica trabalhada com o entendimento do SEM, ela é, com a psicoterapia do SEM, ela tem Uhum. uma força diferente, né? Ela é diferente, né? Uma terapia diferente, né? Quando ela trabalha junto com a unicidade e tudo, né? Com esse entendimento, ela tem uma outra força, né? Um Ela tem potencial de cura, porque onde tu entendeu que o problema do isso, paciente era teu, ali Deus entrou isso, junto. exatamente. Né? Deus entrou junto, né? Então, esse entendimento, assim, embora eu não conhecesse o SEM na época, eu já tinha percebido isso. Que não Que bom, eram já duas pela tua pessoas, né? experiência já. É Ou eu que diria até tu estava pronto, o Espírito Santo te inspirou e você já captou isso. sim, eu já tinha captado isso, né? Então, hoje, com o entendimento do SEM, então nossa, é outra coisa. Potencializa mais ainda. Poderia Exatamente. continuar tranquilamente com a cura prânica, porque muitas Sim, vezes o uhum, paciente precisa ainda de uma ferramenta sim, para exatamente. aceitar a cura. Mas na Aham, mente a gente exatamente. sabe que uh, tudo acontece na mente, né? Com o Espírito Santo. Sim. Uhum, Né? No uhum. reconhecimento de que não há uma brecha entre eu e o irmão. Ali a cura entrou. Isso mesmo, Ingrid. É isso aí. E eu, Viu, eu Ingrid? hoje, Maravilhosa. Oi. E também entra os acordos, né? Quando o psicoterapeuta e o paciente, né? Ah, O sim. acordo na separação, né? Que nós Sim, fizemos. exato. Os acordos secretos que o curso de milagres fala. Nós temos acordos sim. secretos com os nossos irmãos que a gente acredita que a gente fez a parte de Deus. Deus não viu, isso a gente fez lá escondidinho. E agora Ah, o meu irmão me ataca, ou me fere, ou me agrada, o amor especial também são acordos secretos que nós temos para nos manter no especialismo. E essa unicidade, então, também cura esses acordos secretos. Porque, como ele fala num lugar no curso, como quem vai num julgamento numa instância maior. uhum, Nós levamos o nosso caso, nós temos uma jurisdição aqui do municipal, vamos lá numa federal. Então, nós temos um acordo secreto com o ego, com essa pessoa, e a gente leva aham, esse mesmo acordo lá na mente de Deus, aonde um acordo secreto é impossível, porque todos são um só. Então, lá é desfeito o acordo secreto que a gente fez aham, no segredo. E o bom disso é que a gente quebra esse acordo para ambas as partes, tanto para o uhum, paciente que não está consciente, que não sabe do acordo secreto, quanto na gente. A cura nunca é parcial. A cura uhum, sempre vai para os dois. para os dois. Sim. Claro que os efeitos disso, como sempre repito, pode parecer que não dê efeitos imediatos, ou ao menos os efeitos almejáveis, embora a testemunha a gente sempre tenha. Mas, Uhum, mas o que foi feito, como ele diz aqui, como nós lemos hoje, em algum lugar toda a cura ela é recebida. Então, se o paciente não está pronto na hora ainda, ele, no momento uhum, que ele der a abertura, ele a recebe como uma dádiva, como uma bênção. sim. Daí vem as oportunidades, né, Ingrid, que tu sente, né? Que vem e tu trabalha essa oportunidade em favor, né, da cura, né? Da cura, exato, tudo Da doença tua, né? é Minha, digamos, isso. minha no irmão, né, do acordo, Da né? cura, curando esses acordos secretos, cura a causa da doença. Então, Tudo tá. volta, como ele diz lá no início, a mente é uma só. Então, começou ao fragmentar a mente, foi a última defesa do ego. Então, quando isso é reconhecido como impossível, a cura ela acompanha automaticamente. Uhum. E isso que é o maravilhoso do SEM. Sim. Então, é uma cura completa. A gente tem o entendimento, né, Ingrid? Tem o Sim, entendimento
do processo, né? E outra coisa maravilhosa, a gente pode fazer e deve fazer tudo na mente. Não precisa sair falando disso. Já pensou se tivéssemos que convencer os outros que isso é assim? Seria um ataque aos seus egos, né? Seria trágico. Como? Então seria de fugir, né? E não, dá para levar o tempo que a gente tem só em comungar, em celebrar com eles, porque o que a gente precisa fazer mesmo é na mente, é mental, não é no comportamento. Então, no comportamento, estamos liberados. Estamos liberados. Só celebrar com eles, não precisa ensinar nada. Então, novamente, olha que vantagem que é isso, né? É verdade. Que maneira maravilhosa de trabalhar a cura. O estado de paz, né? Que a gente fica, né? Fica. Porque nós fizemos nossa parte, mas daí, se nós temos em paz, é porque já está, né, no caminho, né, Inge? E na mente certa, o irmão recebe essa paz também. Sim, sim. Ele compartilha disso na mente certa. É isso que é o bom. Então tá. Eu vou dar uma boa noite, que eu já estou indo ali. Mais alguma coisa para completar? Boa noite. Então, obrigado, pessoal. Obrigado ao Espírito Santo. Obrigada, Inge. Então, encerrar a nossa jornada de hoje. Obrigada. Muito obrigada. Obrigadas todas. Boa noite, meninas.